Aí cheguei lá, coloquei a musiquinha pra tocar e começou a aula, tal. Eu nunca acertava, dava uma bala, não sei o quê. Boa, Som super alto, interativo. batendo palma, fazendo aquela bagunça na sala de aula. Quando terminou a aula, os alunos da outra turma foram na recepção. O que aconteceu naquela aula? A gente quer ter aula que tem professor que é legal. Olha que legal. Ali começou a minha história na área da educação. Meio sem querer, meio sem perceber. Aí comecei a dar aula para as crianças da igreja. E quando foi em pouco tempo, eu já tinha aberto a minha escola de inglês. Pra vocês terem uma ideia, a minha mudança foi tão grande financeiramente, que eu ganhava essas 144 RVs, eu passei a ganhar mais de 1.000 RVs só das aulas em questão de 20 dias. Uau! Assim, mudou completamente a minha história, a história da minha família, aí aquele terreno que meu pai tinha comprado com tanto sacrifício, fui lá, comprei todos os blocos, montamos lá a casa que estava estava em 2 cômodos ainda. Eu sei que é o seguinte, Deus fez. Oi pessoal, tudo bem? Antes de começar, eu preciso explicar que essa vai ser a primeira parte da nossa conversa com o Reginaldo Pereira. De uma forma bem diferente, esse entrevistado trouxe riquezas muito profundas da sua experiência vasta. Então, a gente decidiu fazer um episódio mais longo e dividi-lo em 2 partes, tá bom? Então, fique agora com insights poderosos, preciosos, que vai fazer você pensar fora da caixa. E eu te espero na parte 2, na semana que vem, para completar todo esse trilho de conhecimento e de inspiração. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões. É onde a gente se encontra, você já sabe, para falar sobre negócios e a cosmovisão bíblica acerca de como conduzir uma empresa, de como pensar, né, a partir da Bíblia, os nossos negócios. E você sabe que o Teleeducação oferece esse podcast para gerar uma ativação, conteúdo, testemunhos, né, inspiracionais de empresários, de empreendedores que passaram por dificuldades, mas pela fé, levando conceitos bíblicos, venceram, e a gente quer ativar você, compartilhar e fazer você pensar fora da caixa. Hoje é um dia especial porque é o meu aniversário. Então eu estou aqui com a grata alegria, né? Um presente de Deus tem sido Tela, tem sido podcast, tem sido a audiência de vocês. E hoje eu recebi um presente. É verdade, o meu convidado hoje ele não sabe, mas ele é um presente de Deus para mim, né? Reginaldo Pereira. Bem-vindo, Reginaldo. Bem-vindo, Edu, pessoal que está acompanhando aqui o podcast. Cara, é uma grande honra estar aqui, ainda mais nesse dia especial que é o seu aniversário. E que bênção que a gente está aqui juntos para falar de testemunhos, para falar de negócios. Boa. E para falar também daquilo que Deus faz nas nossas vidas, né? É isso aí. Bom, eu vou te contar por que então que o Reginaldo é um presente de Deus. O Reginaldo, ele tem uma história que é muito parecida com a minha sobre certos aspectos, né? Então, ele veio de uma infância muito pobre, de miséria mesmo, absoluta, e ele se converteu mais ou menos com a mesma idade que eu, 16 para 17 anos, conheceu o Evangelho, né? Ele vai contar um pouquinho dessa história, como o Evangelho trouxe uma ressignificação da sua mente. Ele tinha também uma mãe que era costureira, empreendedora, né? Então aí mais uma coincidência, e possivelmente o Pereira deve ser uma descendência de Portugal, né? O meu sobrenome Silva é uma descendência de Portugal também, Gonçalves Silva. Então a gente está mais do que conectados aqui pelo céu e hoje por uma parte das nossas histórias, não é isso, Reginaldo? Que bacana, que bacana. E para mim é uma grande honra de novo estar aqui com você, Edu, e principalmente para falar dessa história que eu sempre começo, quando eu falo da minha vida, quando eu participo de eventos, assim, quem é o Reginaldo, né? Por que de repente vale a pena você gastar 2 minutinhos aqui ouvindo a gente? Não, fica com a gente 1 hora, porque o Reginaldo vai revelar aqui coisas que podem mudar o curso do teu negócio, a tua mentalidade. Eu creio nisso, ele tem um testemunho de milagre muito poderoso, né? Ele vai falar um pouquinho aqui como
qual a diferença, né, do empreendedor e do empresário. É muito comum as pessoas misturarem isso, viu, Reginaldo? Sim. Você sabe que eu participei de uma mentoria esse final de semana e eu fiz essa pergunta. É uma pergunta tão simples, óbvio, né? E você sabe que a plateia não sabia responder se era empreendedor ou empresário. Então, a primeira coisa no mundo dos negócios é ter clareza de identidade e propósito, né? Quem você é, o que você faz e como você faz. Mas te interrompi, pode seguir aí. Então, eu falo 2 minutos, porque quando eu apresentava na Record News o Inova 360 e também o Batalha das Startups, a gente tinha que passar uma mensagem muito rápida, né? Sim, então, é verdade. Lá era veloz, 30 segundos, então para mim 2 minutos é uma eternidade. É verdade, então, tudo depende do comparativo. Exato, né? então é bem tranquilo. E tem uma coisa bacana também, que é o seguinte, a gente... Lá na TV, eu fiquei 5 anos ali na Record News apresentando, e tem uma coisa bacana que eu sempre gosto de dizer, que é o seguinte: ali a gente tinha pouco tempo, pouco dinheiro, pouco incentivo, era tudo pouco. A única coisa que era muito era fé. Boa. De que aquilo Então, poderia né? acontecer alguma coisa ali sem especial. Dúvida. Deus poderia usar. Exato. E a gente saiu de um programa, que eu brinco, né? De 15 minutos, que ninguém assistia, domingo à tarde, hora do jogo. Né? O pessoal queria assistir o jogo do Corinthians, né? É uma concorrência desleal. E a gente ali com o programa falando de inovação, de startups, com uma estrutura bem enxuta mesmo. Mas... é o seguinte, Deus abençoa os humildes começos. Sim. Em menos de 2 anos, aquele programa ali que tinha tudo para dar errado, depois eu vou contar um pouquinho dessas histórias. Segura, não dá spoiler deu muito certo, né? Então bacana é isso. Aquilo que podia dar errado, tinha tudo para dar errado. Você olhando para trás, você fala, meu Deus do céu, como é que aquilo deu certo? Deu certo porque realmente tinha um propósito maior para acontecer ali, e aconteceu. Não vou dar spoiler, depois a gente entra no nosso segura aí. Eu acho que geralmente o pessoal da produção me pergunta qual que é o título, né, do episódio. Então a gente tem bastante título, falar diferença entre empreendedor, empresário, uma vida de negócios e milagres, mas também a história talvez de 2 improváveis, né? Porque isso é bacana. Você tem história que não iria prosperar se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Mas eu não esqueci não, né? O Reginaldo é do ramo, né? É da televisão e tal, então ele é bastante expansivo, comunicativo, né? Então eu tenho certeza que vai ser um papo bastante gostoso. Então eu quero deixar, né, as devidas credenciais, não é o que fazemos que nos define, não é isso, Reginaldo? Verdade. Mas é importante, né? Então, só para citar aí, o Reginaldo, ele saiu de empreendedor de escola de inglês a um empresário de um negócio que teve um valuation multimilionário. Então, ele vai contar um pouquinho para nós sobre isso, né? E ele já deu um pouquinho de spoiler aqui sobre essa questão de que foi até para a televisão brasileira, e depois ele vai contar como é que está o projeto hoje em dia, né? E só para fechar aqui, queria agradecer aos ouvintes da Rádio Transmundial. É isso mesmo, a nossa voz agora vai para o Brasil inteiro através das ondas do rádio. Olha que legal, né? Então, prosperamos aqui, tudo que a gente faz em nome de Jesus prospera, né? Então a gente saiu de um canal do YouTube, hoje estamos nas plataformas do Spotify, então, e agora também nas ondas do rádio para o Brasil inteiro e para alguns países da América Latina. Então é este o momento que eu gentilmente peço para você curtir, comentar e compartilhar. E hoje eu quero inaugurar, Reginaldo, aí, já que, né, Deus me deu esse presente, que é a sua participação, a sua história, contar a sua história, que é um pouco parecida com a minha. Eu quero inaugurar aqui um pedido, né? Já que eu sou aniversariante do dia, acho que posso fazer um pedido, né? Então, eu queria fazer um pedido para você, para participar conosco, né? Então, interaja, mande aí pode ser no YouTube ou no meu direct, edu.silva.ai, AI de Artificial Intelligence. É um tema que eu estou investindo bastante tempo, dinheiro e sonhos, né? E a gente vai contar ao longo dos próximos podcasts um pouco sobre isso. Mas eu queria então pedir a sua colaboração. Qual é o empresário que você gostaria de ter aqui contado a sua história? Então, vamos fazer parte dessa corrente do bem. Acho que é um bom pedido, bom propósito. Isso, né? É legal, e marca a pessoa também, né? Marca o arroba da pessoa. É isso aí, arroba o empresário, e conta pra gente qual história incrível, né, que você
gostaria de ver, porque as histórias, elas transcendem, né, muitas vezes escritos ou outras coisas que a gente acaba não conectando, né, porque as histórias geralmente geram empatia, a gente vai falar um pouquinho também do que não deu certo, né? Então, feita essa introdução longa, conto com seu apoio e quero crer que hoje você também vai ser presenteado com a história do Reginaldo. Esqueci alguma coisa das suas credenciais, Reginaldo? Olha, só que eu estou aqui para ajudar. Boa. Sabe? Uma coisa que eu aprendi desde cedo é que ninguém faz nada sozinho. É verdade. Então, a conexão, o apoio, você sozinho você consegue até ter alguns resultados, mas seus resultados eles só permanecem quando você faz alguma coisa acompanhado com alguém para alguém. É isso aí. Então, eu acho que esse é o ponto principal. E eu venho de uma infância, né? Você falou, né? Eu tenho uma coisa que é muito difícil. E parece que ficou meio escondido na minha memória as coisas que aconteceram na minha primeira infância. A única memória que eu tenho é da minha mãe fazendo comida, fazendo com o braço assim, ó. Sai pra lá, filho, pra você não pular em cima das panelas. Porque ela tava fazendo comida do lado da cama. A gente morava num quartinho. Ambiente de muita escassez, né? Total, Foi daí, total. Da onde você saiu, né? Surgiu. Total. A única memória que eu tenho da minha infância é isso. Aí eu brincando, pulando em cima da cama, e a mãe falando, ó, pula pra lá pra você não cair em cima das panelas aqui quentes, porque o fogão era do lado da cama, um perigo daquilo dar errado. Eu tinha tudo pra dar errado. Né? Então já começa. Improvável, já né? começa ali. E essa infância foi muito pobre, muito dolorida, mas aí aconteceu alguma coisa que mudou. Né? Que é o seguinte, eu sempre fui autodidata, então eu tenho uma facilidade de aprender coisas assim incríveis. Eu vejo uma vez, já assimilo, gosto muito de perguntar, sou questionador demais. E isso ajudou muito o meu desenvolvimento para que eu pudesse pensar fora, né? Eu olhava para aquela situação de muita pobreza, de muita miséria, e eu perguntava, será que a vida é assim mesmo? Será que não tem um questionamento? Nesse momento a família não era cristã ainda, não tinha aceitado Jesus. Não tinha aceitado Jesus, não conhecia a palavra Mas ainda. já havia uma inquietação, e Deus também tinha colocado dentro de você o dom, possivelmente de mestre aí, né? Que gera esse questionamento constante. Né? Eu acho que isso veio muito da linha da minha mãe, porque a minha mãe, ela costureira, ela sempre tinha que se virar. O meu pai trabalhava em obra, construção civil. Eu lembro uma vez que eu fui com ele no trabalho, e ele trabalhava com aquele piche, colocando em cima de caixa d'água de prédios. E um calor assim insuportável, era um trabalho muito sofrido, né? E quando ele chegava em casa era querer dormir e não tinha muita conversa. Ou seja, você não teve muita presença do seu pai. A sua mãe, você contou aqui nos bastidores que a sua mãe foi a sua, talvez, grande mentora como empreendedora, né? Não, ela tem um fato assim que eu sempre gosto de lembrar, que um dia meu pai chega, eu devia ter uns 7, 8 anos, e aí meu pai chega em casa e comenta assim com ela, os meus amigos me ofereceram um terreno, eles acham que eu tenho condições de comprar alguma coisa. E aí minha mãe falou assim, Crença limitante, totalmente, né? Totalmente. Aí minha mãe pergunta assim, mas como assim? Que terreno? Onde? Aí meu pai começou a falar assim, ela, mas quanto? Tanto. Aí meu pai, por que você está perguntando isso? Ela, porque vamos comprar esse terreno. Ela tinha guardado o dinheiro? Ela tinha guardado todos, ao longo de anos, todo o dinheiro que ela recebia. E o pai não sabia? Da costura dela e do dinheirinho que ele ganhava, ela guardava um pouquinho na caderneta de poupança da Caixa Econômica. Vocês não vão saber isso aqui, tá, gente? É relíquia. Se quiser ilustrar, vai no YouTube e coloca a caderneta de poupança da Caixa. Tinha um papelzinho lá amarelinho assim. Que aí ela foi lá e pegou, era o valor da entrada. Então ela pegou da conta do banco minha e do meu irmão, e um pouquinho que ela tinha, juntou e deu para dar entrada no terreno. E ali a gente começou a construir e teve finalmente a casa própria. Olha que interessante. Mas isso por causa do posicionamento da minha mãe, que ali já tinha uma gestão de caixa muito eficiente. Já tinha ali uma veia empreendedora lidar mesmo, com o acionista, né? Porque o acionista gastão e ela ali mais controlada. Né? Sim, então, sócio ali conseguiu complicado. fazer ali toda uma engenharia e nós compramos ali aquela casa que foi construída, tá até hoje, a casa da família, né? E a gente vê o quê? O que eu percebo? Que lição que eu tiro? Porque eu fico procurando pegar lição até do filme do Rei Leão, entendeu? Da onde eu tô, poxa, mas o que isso aqui tem a ver? Ligando lá. As músicas são lindas, pelo menos, né? Mas a mensagem do filme é legal também. A mensagem também é legal. É muito positiva. E eu gosto sempre de extrair, né? Ensinamentos, aprendizados, para que a gente possa implementar na nossa vida. E a minha infância, ela é uma demonstração de que você não escolheu a família que você nasceu, você não escolheu a condição financeira, mas não significa que você não pode mudá-la.
Então, acho que esse é o grande ponto. E quando eu me converti, essa foi a grande chave que mudou. Porque eu conheci o evangelho com 16 anos, na escola, um amigo meu me chamou, vamos ali, eu nem sabia o que era aquele ali, e ali nós fomos num culto, e eu fui impactado pela palavra. Quando eu fui ver, eu já estava na frente, chorando, entregando minha vida para o Senhor, e dali aconteceu uma coisa muito forte comigo, porque a possibilidade começou a entrar na minha vida. Então, o é possível, a possibilidade, eu tinha uns questionamentos, mas eu não tinha a condição de realização. O evangelho me trouxe essa condição de falar assim, olha, tudo aquilo que você procurava, tudo aquilo que você era inquieto, agora você sabe, realmente é possível, dá para acontecer, dá para viver diferente do que você tem vivido. E eu fui muito intenso na minha adolescência, quando eu me converti, eu me entreguei realmente para o evangelho e a minha vida começou a ser transformada, porque eu comecei a enxergar que Deus tinha caminhos, né? O homem e a minha condição era limitante, mas aquilo que Deus podia fazer não tinha limite. Muito bom você contando. E eu lembrei também da minha história, né? Porque com 16 para 17 anos, um amigo no colégio, aí mais uma coincidência, me falou sobre Jesus, e a experiência que eu tive, ela foi quase transcendental, né? Porque quando eu aceitei Jesus naquela noite, era uma noite de quarta-feira, Reginaldo, né? E na escola aconteceu alguma coisa que eu perguntei, falei assim, de onde está vindo essa luz? Olha. A noite se fez dia para mim quando eu aceitei Jesus. Então eu tive uma experiência tão impactante, tão poderosa. E eu também tinha essa visão, né? Meu pai era alcoólatra. Então teve uma infância de muita escassez, muita dificuldade. E o evangelho, um dos primeiros versículos que eu conheci na Bíblia, né, era: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, que legal. Né? Óbvio, né, que está ligado aí a tudo aquilo que você pode viver na eternidade, né? Mas eu falei assim, puxa, então eu posso mudar a história o meu futuro, eu posso mudar a história do meu pai, da minha família, dos meus irmãos, eu posso escrever uma história e crer que Deus está comigo. Que bacana. Aí você entende que tudo é tudo, né? É tudo. Tudo né? é tudo. Para todo homem, para, né, o homem todo. E em todo tempo. Em todo tempo. E uma coisa interessante é que nessa minha conversão eu comecei a ir para a igreja com bastante frequência, mas eu continuei trabalhando, continuei na escola, e aí eu vivi realmente uma transição daquilo que era você receber uma carga de fé. Sim. Né, na minha vida. E ali foi uma coisa muito interessante, porque durante o dia eu ficava ouvindo a ministração da rádio, né? Eu sou da Renascer, então eu ouvia ali a Bispa Sônia, o Apóstolo Estevão, todos os dias ouvindo ali as ministrações, e eu, autodidata, eu ficava escrevendo. Né? Então eu escrevia e tal, e na escola começou a ter um movimento, porque eu lembro que ia ter a Marcha para Jesus. Sim. E aí nisso eu estava mais envolvido na igreja, eu peguei com uns panfletos para entregar na porta da escola, e eu fui entregando e as pessoas foram pegando e falando assim, nossa, que legal, eu também sou da igreja, eu também sou da igreja, eu também sou, nossa, eu não sou, mas gostaria de ir. E ali é como se eu ficasse olhando para cada pessoa que passasse e lembrasse delas. Eu olhei assim, depois que eu entreguei os panfletos, era muito comum o pessoal jogar tudo fora. Sim. Eu olhei pro pátio, não tinha nenhum jogado fora. Uau, que legal. Eu falei, cara, que bacana isso. Aí passou o evento, tudo, aí na semana seguinte, Deus me deu uma estratégia. De falar assim, vai nas salas e chama esse pessoal e reúne eles na hora do intervalo. Cara, aconteceu um negócio incrível ali. Eu fui nas salas, pedi licença pro professor, e eu, cara, tímido pra caramba. Na minha adolescência, eu tenho essa orelha linda de abano, né? Imagina eu, tipo, eu também quilos. tinha, né? Muitas espinhas e eu espinha era chamado de machixe. E o meu, gente... Mais coincidência aí. Não, o meu tem um bullying. Você não vai acreditar nesse nível de bullying que eu vivi. Até com a Disney. A Disney fez bullying comigo. Ah, é? Porque eu era chamado de Dumbo na escola. Boa. Aí eu, já adulto, tô um dia andando e vejo um anúncio da Disney da estreia do filme da Dumbo. Que dia que o bendito do filme foi Seu estrear? Aniversário. Dia 28 de março, dia do meu aniversário. Eu falei, tá de sacanagem, né? Até nisso. E eu tinha sempre fui muito... e como a gente também tinha uma infância muito pobre, eu tinha poucas roupas, roupas mais velhas, então eu tinha uma calça branca que eu odiava. E era a calça que eu tinha pra escola. Ela tinha sido herdada também? Não. Olha, eu não sei de onde minhas veio. roupas eu tinha herdado dos meus irmãos, que já tinha herdado de um vizinho. Não sei de onde veio aquela desgraça daquela calça, tá? Desculpa a minha palavra. Mas, gente, a calça, quando você sentava,
ela ficava dura na região do joelho e ficava parecendo o calcanhar. E não tinha jeito daquela droga, daquela calça voltar ao normal. Então, quando eu ia com aquela calça para a escola, eu não levantava, só na hora de ir embora. Então, eu ficava na hora do intervalo, dentro da sala. Assim, passava muita vergonha mesmo. Foi uma infância bem difícil. E quando eu fui ver, eu estava entrando na sala de aula, conversando, chamando as pessoas para ir para uma reunião na hora do intervalo, e eu não me reconheci. Olha aí. Eu comecei a ver o quanto que eu tinha mudado de um cara super tímido, constrangido ao extremo, super envergonhado, e de repente está ali na frente da sala chamando as pessoas, envolvendo, trazendo as pessoas para uma reunião. E aí chegou a hora do intervalo, foi umas tipo as 30 pessoas desceram, e eu tinha me convertido, tinha o quê? Uns 60, 90 dias, nada mais que isso. Eu falei, galera, meu coração tá ardendo pra gente fazer alguma coisa aqui, a gente se envolver essa escola. Porque, sabe, escola é muita droga. Sim. E essa escola... Periferia, né? Mais ainda não, essa escola era no Parque Dom Pedro, no centro de São Paulo ali. Okay. Tinha gente de São Paulo inteiro. Era uma escola técnica estadual, chamada Colégio de São Paulo, uma ótima escola, mas com todos os problemas que a gente sabe que tem. Claro, escola pública. Uma escola pública e numa escola também onde você tem os adolescentes e gente mais velha, tráfico de droga correndo solto, tudo. E ali a gente começou um trabalho. E foi bacana que eu fui eleito assim, como eu tive a ideia, eu tinha que falar na maior parte das reuniões. E foi uma coisa muito incrível para mim, essa transformação, de eu olhar para trás daquele cara super tímido, que não tinha condições de contar uma piada numa rodinha, e de repente tá ali conduzindo uma reunião com 20, 30 pessoas. E o que eu fazia? De manhã eu assistia lá o culto com o apóstolo, lá Estevão, pegava lá as anotações, e à tarde e à noite eu repetia tudo que ele falava. Legal. E o pessoal ficava, nossa, você sabe muito. Mas eu errava cada coisa. Um dia eu falei Mas estava treinando, né? Porque eu acho que essa parte é importante, né? Talvez você não tinha essa compreensão de que você tinha ali um dom colocado por Deus. E eu queria fazer um corte aqui, porque eu entendo que isso pode liberar o futuro de pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, isso não é uma maldição. Pelo contrário, isso é um alerta, é um cuidado de Deus para dizer, ei, né? Isso vale para todo cristão, mas o empresário, sobretudo, ele tem um lugar de influência e de destaque, de posicionamento, né? Do qual Deus certamente espera que ele influencie a sociedade. O Billy Graham diz que haveria um tempo onde o mercado de trabalho, o mundo dos negócios seria o novo campo missionário. Exato. Chegou esse dia, né? Então eu queria te desafiar a entender o teu posicionamento em Deus e nos teus negócios. Óbvio que você deve ter algum perfil comportamental, mais reservado, mas timidez não combina com o empreendedor, com o empresário cristão. Deus te deu uma identidade, uma autoridade para você fazer a diferença a partir do lugar que você está, né? Tem um texto, Reginaldo, que eu gosto bastante da Bíblia, que diz que a lâmpada, né, ou a lamparina, ela não serve para ficar debaixo da cama, né? Então, eu quero, talvez, ainda que seja uma pessoa, mas eu quero te dizer que Deus quer usar você como empresário para transformar as vidas das pessoas que você trabalha e também o mercado que te cerca. Feito essa consideração, vamos seguir aí. E aí, então, você saiu, né? O Evangelho te tirou não só da condição financeira difícil, mas te mostrou um novo futuro. E aí, vamos avançar um pouquinho no tempo. E também, acho que é uma coincidência aí, né? Eu não pensei em ser empresário, né? Aconteceu uma oportunidade porque eu pensava o seguinte, como eu posso mudar essa condição financeira? Então você vai trabalhar de office boy, né? Tá trabalhando ali. Então, mas aí é onde tudo acontece, tá? Primeiro você tem uma inquietude de que as coisas precisam ser diferentes. Sim. Algo pode mudar. Então, acho que o primeiro elemento aí é você ser inquieto, né? Perfeito. É você romper um pouquinho a inércia de você não aceitar a situação que você vive. Em segundo ponto legal, eu quero mudar, mas vou mudar como? Então, o trabalho é a única forma que a gente pode mudar. E nós brasileiros, nós somos ensinados
a fazer ali para estudar para ter uma boa profissão. Formatados, a gente teve um entrevistado aqui que ele falou que ele foi formatado para ser CLT. Mas achei engraçado ele todos isso aqueles é um modelo que fizeram mental escola pública. para o brasileiro, né? E todos aqueles que fizeram escola pública, nossos pais, né, nos ensinaram assim, porque eles também aprenderam assim. Sim, verdade. E vou te falar, viu, isso não é errado. Houve uma época que tudo bem assim. Até porque nem todo mundo vai ser empresário. E era muito difícil também você empreender antigamente, porque você precisava de um capital. Você tem uma oportunidade absurda. Então, né? mas eu fico meio assim quando o pessoal fala, não, porque nós somos... Não é que nós somos, é que a sociedade está se desenvolvendo. Sim. E abrindo hoje com o celular você pode ter a sua empresa. E ela pode ser inclusive global. Global. Né? Agora, Atender antigamente, você ia fazer o quê? Você ia ganhar escala como? Você ia gerar trabalho como? Era muito mais difícil. Então eu entendo o que os meus pais sofreram na geração deles para empreender. Sem dúvida. Eles faziam o que era possível com o que eles tinham em mãos. Hoje, o nível de abundância, de informação, de ferramental que nós temos é incomparavelmente maior do que era no passado. Então, acho que esse é o primeiro ponto de disrupção. Sim. O segundo era, bom, beleza, agora que eu sei que Deus pode fazer alguma coisa, vai fazer como? Vai fazer por onde? E eu estava na época estudando inglês, né, muito disciplinado no meu estudo, porque eu tinha esse mindset, eu preciso estudar, senão não vou ser ninguém no futuro. Só que a gente se barrava com a falta de grana. Sim. Então tem um caso que vale a pena você fazia a sua parte. Eu fazia a minha parte, mas com pouca grana. Então, eu lembro que eu trabalhava de office boy, ganhava 154 URVs e o meu curso de inglês custava 130. Então, assim, eu não conseguia ajudar em casa e os meus pais precisavam, meu irmão precisava, porque todo o meu dinheiro ia para o curso de inglês. E pior, cada fase do curso de inglês fica mais caro. É verdade. E eu entrando no nível de advanced, né? Que você tinha que... vai ficando mais caro. Sim. E eu falei, e agora? E aí no ônibus eu estava indo trabalhar, e aí o Espírito Santo falou comigo, falou assim, você não vai mais pagar para fazer inglês, você vai receber para fazer inglês. Olha aí. E eu parado assim no ponto de ônibus, tinha uma placa assim, precisa de professor de inglês. Eu desci no próximo ponto, voltei e fiz inscrição. Ó, tá precisando de professor de inglês, eu quero... Ah, você tem formação? Você já deu aula? Não. Tá bom, faz esse teste aqui. Meu teste foi horrível. Errei um monte de perguntas lá que fizeram. Fui fazer a entrevista lá com o dono da escola, meu inglês uma porcaria. O cara riu de mim. Falou assim, cara, desculpa, você não tem condições de dar aula. Eu falei, tudo bem. Mas por dentro eu tava, pô, senhor, obrigado por eu ter feito passar esse mico. E fui trabalhar. Na época eu trabalhava de telemarketing, na Serasa. E tô lá trabalhando, isso foi na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, me ligaram dessa escola, que eu tinha feito lá. E a pessoa... Eu não podia atender, porque eu estava na linha. A Serasa é bem rígida com isso. Você não pode atender telefone se você está na linha. Mas ele encheu tanta paciência da supervisora que ela me chamou, Reginaldo, deve ter acontecido alguma coisa, essa pessoa está desesperada para falar com você. Uau. Eu falei, tudo bem. E era o dono da escola? Mas eu nem sabia quem era. Eu fui, atendi o telefone, o cara, eu sei que você foi ruim pra caramba no teste, mas eu não tenho opção, cara. Vai ter que ser você, porque tem uma turma que vai cancelar todo mundo se não começar a aula amanhã, que é sábado. Você pode assumir essa turma? E o interessante foi, eu falei assim, tá bom, posso. Aí quando eu falei posso, tal, a minha supervisora começou a ouvir a ligação. E aí ela pegou só... A hora que eu falei, então boa sorte, amanhã você começa então a dar aula de inglês, vai ser muito bem-vindo aqui, chega pelo menos 1 hora antes para eu te passar a coordenada, já que você vai ter que assumir a turma assim, sem... Tal. Ou seja, ela pegou só a parte boa da conversa, ela não pegou ele falando que eu fui ruim pra caramba, mas que não tinha opção. Da primeira parte. Resumo, cara, olha o que Deus fez. Desliguei o telefone, ela olhou para mim e falou assim, Reginaldo, você sabia que a empresa está fazendo cotação para um professor de inglês vir dar aula aqui? Olha isso. Aí eu falei assim, não. Ela, então, o que você acha de você assumir os alunos aqui? De um aluno ruim para 2 empregos de professor de inglês. Você não tem noção o que aconteceu. Mas é a promessa de Deus se cumprindo. Mas né? Olha isso. Aí quando foi na semana, aí no sábado, ia para dar aula. Eu não sabia, minha pronúncia ruim. E aí eu fui lá, metodologia, peguei uma música do YouTube, With or Without You, tirei as letrinhas, passei no meu Bonnieri, comprei um saco de bala e fui dar aula. Aí cheguei lá, coloquei a musiquinha pra tocar e começou a aula, tal, eu nunca acertava, dava uma bala, não sei o quê. Boa, som super alto, interativo. Batendo palma, fazendo aquela bagunça na sala de aula. Quando terminou a aula, os alunos da outra turma foram na recepção. O que aconteceu naquela aula? A gente quer ter aula que tem professor que é legal. Olha que legal. Ali começou a minha história na área da educação. Meio sem querer, meio sem perceber. Aí comecei a dar aula para as crianças da igreja. E quando foi em pouco tempo eu já tinha aberto a minha escola de inglês. Pra vocês terem uma ideia, a minha mudança foi tão grande
financeiramente, que eu ganhava essas 144 RVs, eu passei a ganhar mais de 1.000 RVs só das aulas em questão de 20 dias. Uau! Assim, mudou completamente a minha história, a história da minha família, aí aquele terreno que meu pai tinha comprado com tanto sacrifício, fui lá, comprei todos os blocos, montamos lá a casa que estava estava em 2 cômodos ainda. Eu sei que é o seguinte, Deus fez. Ele fez. Que legal, que história bacana. E aí você conta que logo você avançou e decidiu ter uma escola de inglês, né? Eu vou avançar um pouquinho no tempo, porque a gente tem vários assuntos legais para falar sobre batalha de startup, como é que você chegou num negócio multimilionário na televisão brasileira, dos teus projetos atuais, né? Acho que tem bastante história para contar, mas eu só queria pegar esse gancho aí, porque em off você conta que mesmo sendo empreendedor, tendo a escola e você teve outros negócios, porque no fundo o empreendedor é isso, né? Ele anda na rua tendo novas ideias, é um pouco disso, né? Exato. Hoje hoje o nome é de startup, antes era, né, você tem um monte de ideia, você quer mudar o sistema do posto de gasolina do seu bairro, né? Se pensa um novo modelo de negócio para padaria, mas enfim, eu queria te fazer uma pergunta porque e misturar 2 assuntos aqui, né? Às vezes a gente recebe, Reginaldo, no direct, a seguinte pergunta: pô, mas o entrevistado não tem problema, né? É só coisas boas. E você teve um problema diferente, porque Deus foi te prosperando, te dando oportunidades de negócio, né? Nos empreendimentos que você estava ali envolvido, mas você também conta que você tinha sempre uma dificuldade financeira atrelada ao negócio. Eu quero explorar esse ponto, porque às vezes pode ser uma dor de quem está nos ouvindo, né? Então a gente tem aí por amostragem, uma boa parte da nossa audiência são pessoas que estão querendo empreender ou pequenos empreendedores que estão começando, né? Então o que aconteceu mesmo sendo cristão? Certo? Você já era convertido, já tinha experimentado ali o primeiro milagre, Deus colocou a oportunidade de dar aula de inglês, depois a oportunidade de ter uma escola de inglês, outros negócios, mas o que faltava ali, o que te travava para você ter uma vida próspera, um negócio que condizia com as oportunidades que Deus tinha colocado na sua jornada? Essa pergunta é muito boa, eu quero que você que está me ouvindo preste muita atenção nisso aqui. A riqueza é construída, na minha opinião, de 2 formatos. Ou você a herda, você recebe a riqueza, e aí nós temos dezenas de famílias que conseguem perpetuar a prosperidade e a riqueza. Isso é muito bonito. Eu espero que a minha família, a partir de mim, comece a viver nesse fluxo, né, nesse fluir. Ou você tem que começar a construir a riqueza. Certo. Que é o meu caso, pelo visto é o seu também. Sem dúvida. E da maioria do brasileiro. É isso aí. Né? Agora, como é que isso acontece? Não é uma mágica, não é uma coisa simples. Você pode pegar o jeito de fazer o negócio. Você pode aprender uma parte. Mas se você não tem uma cultura de gestão, se você não aprende a dominar o jogo do negócio, você vai conseguir abrir muito negócio, porque você tem apetite por oportunidade, e você sabe identificar a oportunidade. Ó, isso aqui é bom, ó, isso aqui pode ser um bom negócio, ó, isso aqui pode dar certo. E aí você tem energia para fazê-lo, mas você não consegue manter esse negócio. E para mim essa é a diferença do empreendedor para o empresário. Então o empreendedor, ele começa. Ele tem o ímpeto de começar a empreender, ele começa negócios. O empresário é aquele que mantém. Então, no meu primeiro negócio foi a escola, eu tive a capacidade de começar, de construir, mas eu não tive a capacidade de manter. Depois da escola, eu fui para uma agência digital. Eu consegui, fui para uma empresa de estética. Eu consegui criar a empresa, eu consegui ter a energia para tirá-la do papel, mas eu não consegui dominar o jogo desse negócio na parte da gestão. Teve problema financeiro. Depois eu abri uma agência digital. Agência digital, mesma coisa. Teve o ímpeto de conseguir montar agência, de ter bastante clientes, mas errava onde? Na gestão. E aí vem para outro negócio, que foi a minha startup. Foi quando eu entrei no mundo das startups. Também tive o tino de conseguir abrir um novo negócio, de aproveitar uma oportunidade, mas de novo apanhei na gestão. Então toda a dificuldade financeira que eu vivi ao longo dos negócios, e começa, fecha, foi porque eu tive dificuldade de transitar de empreendedor
para empresário. E talvez isso que você vai ouvir agora, você que é pequeno, está começando um negócio, ou já tem algum negócio há bastante tempo e está aí apanhando, é porque você não conseguiu jogar o jogo certo. Você continua com o mindset de empreendedor e você não conseguiu transcender para o empresário. E aí, Edu, é onde o perigo mora. Porque enquanto eu tenho só o mindset de empreendedor, eu sempre começo negócios, mas eu não consigo perpetuá-los. E você fica preso também, né? Na mentoria que eu pude participar ontem, né? Eu fiz essa provocação, quem é empreendedor e quem é empresário, né? E óbvio, eu para trazer um pouco de clareza ali, né? E repercutindo aqui também, você é empresário quando você deixa de ser funcionário de você mesmo. Então, mas o empresário... A empresa, ela precisa existir a despeito de você. Você tem um papel importante, mas quando você fica dependente, o negócio fica extremamente dependente de você, você é o tal do eu presa, né? Mas eu faço um contraponto de uma provocação bem interessante, tá? O empreendedor, ele tem um trabalho, ele não tem um negócio. O empresário, ele joga um jogo diferente. Sim, verdade. O jogo do empresário, ele coloca toda aquela estrutura para trabalhar para ele. O empreendedor não. O empreendedor, ele ainda é muito centralizador e não tem problema de você ser empresidiário. Nenhum, se você estiver na fase inicial do seu negócio. Eu costumo dizer que é igual uma criança. Depois de 10 anos, né? É igual uma criança. Eu tenho 4 filhos. Poxa, o meu filho mais velho, que tem 22 anos, hoje ele tem um nível de liberdade, de autonomia para fazer as coisas que o meu filho de 14 anos não tem. Meu filho de 14, eu acompanho ele muito mais. E se eu tivesse hoje um filho de 1 ano, eu teria que dar muito mais atenção para ele ainda do que para o de 14. Então, eu acredito... E isso não é só o tempo, tá? Porque eu já conheço negócios, já estive à frente de negócios que com 1 ano já tinha um nível de autonomia que negócios com 5 não conseguem ter. Então isso não é também, gente, para a gente colocar numa caixinha. Sem dúvida. E falar, não, é depois de 2 anos, depois de 3 anos. Não é depois de idade. Não é a idade cronológica, né? Não, e o que você faz... a maturidade do negócio. É o que você também acaba agregando à jornada, né? Isso. E então, só para completar uma coisa que eu creio que é importante pra gente, antes da gente seguir, que é o seguinte, a minha transição da escola até chegar no programa de TV... Quando eu olho para trás, eu já vendi até pé. Essa história é bem interessante, porque na clínica de cirurgia plástica e estética que eu tive, a gente implantou lá um setor de órteses e próteses. Uau! E então aí, no sentido literal da palavra mesmo. E uma senhora tinha tido o pé diabético e naquela época você podia financiar um carro. Mas você não podia financiar um equipamento ortopédico. Era uma doideira que tive. Eu fui o primeiro cara no Brasil a conseguir financiar um aparelho ortopédico. Uau! E isso foi em 2010. Eu lembro, foi a venda mais emocionante que eu fiz na minha vida, porque quando aquela senhora colocou o pé lá e deu o primeiro passo ali, se apoiando ainda na fisioterapia, ela chorando disse, Reginaldo, eu voltei a andar. E ali eu pude entender, falar, como é importante o trabalho que nós fazemos no nosso negócio. Então o negócio não é só dinheiro por dinheiro, o negócio é o impacto que você causa com aquilo que você oferece para a sociedade. É isso aí. E aí, Edu, tem uma coisa... Tem a ver com propósito, né? Isso, e propósito é o seguinte, desde o dia da minha conversão, Deus falou, eu vou te levantar para coisas grandes. E eu era de uma igreja pequenininha no bairro, me chega uma pessoa que eu nunca vi e fala, cara, tem uma coisa especial em você, Deus vai te fazer um homem muito rico. E eu falo assim, só se for o Senhor, porque da onde eu vim, do jeito que eu tô... Não conseguia nem enxergar isso, né? Isso, Edu, foi uma coisa que foi te falando tanto, que eu comecei a acreditar naquilo. E acho que a gente vive muito disso. O que é uma promessa de Deus para as nossas vidas? A promessa de Deus nas nossas vidas é algo que Deus fala e a gente aceita. Sim. Então, a primeira vez que eu ouvi, aquilo entrou estranho no meu ouvido. Porque da onde eu vinha, da minha realidade, aquilo era praticamente impossível. E às vezes as coisas de Deus é loucura para o homem. Exato. Natural, né? E aí você começa a conviver com Deus. Aí você começa a receber palavras, que essas palavras começam a fazer sentido. E essas palavras começam a ecoar no seu interior, e aí começa de novo a vir na pergunta. Tá bom, Senhor, mas como que isso vai acontecer? De onde que o Senhor vai fazer essa transformação? E eu olho para trás hoje, Edu, e eu vejo desde lá da escola de inglês, eu vejo desde o tempo da cirurgia plástica, da clínica de estética, da agência digital, da startup. Porque eu fui para a TV quando a startup deu errado. E eu não sei se você já quebrou algum negócio. Já. Mais uma coincidência. E quando eu quebrei, e quando você quebra um negócio, você não quer exposição. Sim. Você quer enfiar a cabeça na terra. É verdade. Né? E você não quer falar com ninguém, você não quer ver ninguém, porque você está num momento muito debilitado. Sim.
E eu ali cheio de dívidas, de gênio para devedor, é uma coisa muito estreita, muito né? estreita. Verdade. E as pessoas são cruéis demais. Sim. Até hoje eu recebo... E os pares, inclusive, né? Não, estamos falando dos não, pares. mas deixa eu te contar. Até hoje que eu falo, sexta-feira, tinha um anúncio do meu projeto novo rodando, e uma pessoa que eu tive uma dificuldade financeira com ela, quando trabalhou para mim lá em Tararará, me mandou. É assim que você ensina empresários? Eu falo, caraca, meu, negócio de... Não evolui, né? A pessoa a gente não fala pode assim, evoluir, meu Deus do céu. Mas eu gosto disso, sabe por quê? Porque eu acho que essas são nossas cicatrizes. É verdade. A gente tem um entrevistado que passou aqui e falou que a importância de ter cicatriz é uma delas. É isso que nos faz sermos mais humanos. Sim. É isso que faz também a gente baixar um pouquinho a bola, pra gente entender não ter o quanto... orgulho, né? Isso, pra gente entender o quanto que a gente é falho. Sim. Tem uma coisa que eu gosto... a gente saiu também, Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o seguinte: a gente tem lá a Santa Ceia, aí tá todo mundo lá, né? No caso da igreja que eu frequento, o primeiro e segundo domingo a gente toma a Santa Ceia, e aí toda vez que você pega a Santa Ceia, você fala assim: examine-se, pois, o homem, e se tiver tudo certinho, se não tiver feito nenhum pecado, aí você come do pão, tá? Não é assim. Não é. Examine-se, pois, o homem, e como? E assim como do pão. Assim como, Edu? Assim como? Descobrindo quem você é cheio de falhas. Descobrindo que você realmente é pecador, que você realmente erra. Descobrindo que você não é melhor do que os outros. Então, esse nível de consciência de que nós vivemos a vida real, sim, a gente tem boleto atrasado, boleto protestado, o empreendedor... Cara, você está vivendo o jogo. Saiu a notícia hoje das Casas Bahia. Sim. Que até então era a empresa top of mind, a maior anunciante do Brasil. Sim. E hoje está lá devendo 4 pontos alguma coisa bilhão. E tendo que correr atrás para poder não fechar as portas. Mesmo sendo adquirido por um dos maiores grupos econômicos do país. Aí você entende. Aí quando você pega lá o nível de... Existe no Brasil hoje mais de 21 milhões de processos... na justiça só no tocante a impostos. Olha aí. Na justiça fiscal, 21 milhões. E ao mesmo tempo tem 12 milhões de pessoas que dependem do Bolsa Família. Hoje são 12 milhões de pessoas que dependem do Bolsa Família. Quando você começa a olhar esses números, aí você fala assim: e você, empresário, que está aí levando chumbo, tendo toda a dificuldade de abrir o seu negócio, de fechar o seu negócio, de pagar funcionário, de pagar fornecedor... Eu já recebi, ao longo de toda a minha trajetória como empresário, e aí não é empreendedor, tá, gente? E acho que isso é bacana a gente desmistificar. Sim. A partir do momento que você abriu a empresa, você já não é mais empreendedor, meu filho. Você já abriu o negócio. Agora você tem que passar a ser empresário. Atitude empresário. Para mim é assim, ó, se a gente fosse falar bem didático, né? Aí o professor falando, sim, seja empreendedor até abrir o CNPJ. A partir daquele dia se torna um empresário. Porque o empresário não é mais tão apaixonado. O empresário tem que ser racional. O empresário ele já não é mais aquele que vai ver se vai dar certo. O empresário faz até dar certo. O empresário, o empreendedor, ele fica olhando para ver quais oportunidades novas podem ter. O empresário, ele senta na cadeira dele e ele tem que fazer a coisa dar certo. Ele tem que ter um plano, uma estratégia. Essa é a diferença. E aí você pode ter a maior fé do mundo. Mas se você não tiver um plano de negócio e executá-lo... Quando eu estava no programa de TV, perguntavam para mim: olha, quanto que pagam numa ideia? Olha, eu quero mostrar uma ideia. E eu sempre falava assim: não me mostra ideia nenhuma não, tá? Eu quero ver execução. Na ideia eu não pago nenhum real. Boa. Eu prefiro uma ideia ruim, com uma execução maravilhosa, do que uma ideia maravilhosa no papel, com uma execução horrível. Então isso é ponto para a gente sempre trazer à mesa aqui e a gente discutir sobre isso. Porque, Reginaldo, no final, sucesso, você já sabe, é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas, como eu fui impactado hoje pelo conselho do Reginaldo, e servir a Deus. Muito obrigado por acompanhar a gente. Esse podcast é editado por Media Power, uma produção do Tela Educação. Oferecimento eCrown Full Commerce e Service. Transforme sua ideia em startup no Sparks, Bluefields Aceleradora.